E segundo uma apuração do âncora da CNN, Gustavo Uribe, a prisão de Daniel Vorcaro foi motivada após a suspeita de um empresário tentar atrapalhar as investigações relacionadas ao banco. O banqueiro teria feito uma ofensiva contra envolvidos e testemunhas ligadas a este caso. A gente continua analisando e repercutindo esta história e os desdobramentos mais recentes com o professor da FIA Business School, Paulo Feldman. Professor, obrigado por estar aqui com a gente no CNN Money. Que história foi descortinada hoje? E aí eu queria começar a nossa conversa, professor, ouvindo o senhor, por este papel que o ex-diretor do Banco Central, o diretor que deveria cuidar da solidez do sistema financeiro bancário, do sistema bancário brasileiro, mas que na verdade atuava como sendo um olheiro do Banco Master dentro da autoridade monetária. Boa tarde, professor. Boa tarde, Fernando. Muito obrigado pelo convite. A honra estar aqui falando com a CNN Money. Veja, Fernando, este caso que já vem ocupando bastante espaço na imprensa e nas conversas das pessoas nesses últimos meses, foi taxado pelo ministro Fernando Haddad há um mês e meio como o maior escândalo do setor financeiro brasileiro. Hoje a gente ficou sabendo que é muito pior do que o que a gente pensava, porque não se trata de um simples crime financeiro, que já seria algo muito grave, mas não é simplesmente uma questão de alterar ou fabricar os créditos para aumentar, engordar o banco para que ele pudesse oferecer os CDBs. É muito pior que isso, porque envolve crime da mais perigosa categoria, que é a ameaça de morte a pessoas. É algo que envolve instituições muito importantes, como o Banco Central, que você comentou, portanto, o desdobramento que você bem mostrou é enorme, é muito maior do que o ministro imaginava um mês e meio atrás. Eu diria que o que aconteceu no Banco Central realmente é muito grave e nos surpreende de uma forma preocupante, porque se esses dois funcionários trabalhavam para o Daniel Vorcaro e estão há tantos anos no Banco Central, será que já não trabalharam para outros bancos ou outros empresários anteriormente? Será que já não houve outras falcatruas com as quais eles se envolveram? Fica essa dúvida. Agora, é algo estarrecedor, porque, que eu lembre, isso nunca aconteceu no Banco Central, uma instituição que tem uma reputação seríssima, que preza muito pela escolha dos seus funcionários, e um deles era um funcionário muito importante, um dos principais dirigentes da diretoria de fiscalização, o Paulo Sérgio. Quer dizer, será que não aconteceram outras coisas piores ainda que a gente não ficou sabendo? Porque tem um detalhe muito importante, Fernando, que é o seguinte: a Polícia Federal apreendeu 110 telefones celulares e só teve tempo para verificar 10 deles. Então, imagine, em 10 deles já descobriram tudo isso. Imagina a hora que a Polícia Federal terminar de verificar os 110 celulares, o que mais não vai aparecer. Talvez nós estejamos frente à ponta do iceberg. Aparentemente, o escândalo é muito maior do que se fala. É claro que não seria leviano dizer que houve algum envolvimento do Banco Central. Com certeza isso não houve, mas dois funcionários do Banco Central de alto escalão estão envolvidos. O Banco Central tem que aprimorar a sua organização, a sua verificação efetiva de que está havendo compliance por parte de todos os funcionários que estão cumprindo o Código de Conduta do Banco Central, que é uma coisa muito avançada, muito séria, mas que, pelo visto, foi completamente desrespeitado. Então, o Banco Central precisa rever todos os seus controles
É claro que não suspeitamos os funcionários do Banco Central, mas diante do que aconteceu, há necessidade de uma atitude muito grave e muito drástica por parte do Banco Central, para evitar que novos casos aconteçam, porque poderão acontecer e aí a desmoralização total do Banco Central. Mas eu espero e tenho certeza que isso não vai acontecer, Fernando. O caso de hoje é um caso que nos traz muitas surpresas, nos decepciona muito. Veja, só para exemplificar para você, Fernando, temos aí um novo ministro relator no Supremo Tribunal Federal. Bom, que descobriu uma porção de coisa em uma semana, Uhum, 2 semanas no máximo. E o anterior? sim. Que fazia o ministro anterior que não descobriu nada? Né? Professor, quando o senhor menciona que este episódio é muito pior do que todo mundo imaginava, a gente tem na história do capitalismo brasileiro algumas instituições que acabaram tendo seu fim marcado por uma fraude. Foi assim, por exemplo, no caso do Banco Pan-Americano, enfim, tá? É possível citar aqui uma série de casas que acabaram tendo fraude como um DNA do seu problema central. Mas nesse caso parece ser algo muito pior, né, professor? É a fraude, mas também uma corrupção absolutamente ampla e que, ao que tudo indica, ou pelo menos há suspeita, se alastrou por muitas instâncias do poder público, dos reguladores de Brasília como um todo. Exatamente, Fernando. Veja, todos os outros casos foram crimes normais que não deveriam ter acontecido, mas aconteceram. Agora, é um crime organizado, é uma milícia que contratou pessoas nas mais diferentes áreas, até na Polícia Federal. No setor judiciário, certamente há pessoas envolvidas. Isso tem que ser investigado para o bem da própria justiça brasileira. Quer dizer, as ramificações são enormes. Há muita coisa importante, Fernando, que não se fala. Por exemplo, o papel do Banco Regional de Brasília. Quer dizer, a mim me parece que tudo isso foi possível acontecer e aconteceu porque o BRB estava interessado realmente em assumir o Banco Master. Então, o Banco Master se preparou para ser vendido para o BRB. Isso está claro agora que isso era o que estava por trás, aonde começou a trama. Agora, não vai acontecer nada com o BRB? Então, veja, há uma série de ramificações importantíssimas que têm que ser verificadas. Trata-se de um escândalo, Fernando, diferente desses outros que você mencionou e que a gente está acostumado. Agora é a milícia. Você vê a milícia ameaçando com violência jornalistas, empregados domésticos do próprio Vorcaro, pessoas que eventualmente o estavam prejudicando, eram ameaçados com violência, com ameaças graves, ameaças de morte. Isso não pode acontecer. No setor financeiro brasileiro nunca aconteceu. Então, a que ser exemplar, porque nós temos um problema no Brasil, Fernando. A gente, em geral, não pune os crimes graves, ou acaba atenuando as penas e as pessoas acabam se livrando de condenações maiores. Isso é muito ruim para o país, porque o exemplo é tudo. E precisamos, então, de exemplos onde haja uma punição exemplar para as pessoas que cometeram crimes como esse. Quer dizer, a gangue era muito grande. O Vorcaro era o capitão-mor, mas haviam outras pessoas da família, amigos, e agora a gente vê de instituições do Banco Central, da Polícia Federal, da Justiça, do BRB. Tudo isso foi possível por causa dessa trama e porque haviam gente e pessoas muito sérias, instituições muito sérias. Então, a punição é a coisa mais importante neste momento. Esse caso, felizmente, caiu agora na mão de um ministro que está no Supremo, que efetivamente está empenhado em esclarecer. Felizmente, isso é um fato muito positivo. Mas ainda há muito por se fazer.
E eu acho que nós, infelizmente, Fernando, vamos continuar tendo surpresas cada vez maiores nos próximos dias. Conversamos com o professor Paulo Feldman, da FIA Business School. Professor, obrigado pela conversa. Uma ótima tarde, quarta-feira. Eu que agradeço. Muito obrigado, Fernando. Boa tarde Até para logo. você também.